Olá, aqui é o Palmeiras GE e temos mais um vídeo sobre o Palmeiras. E hoje temos um vídeo especial e vamos falar sobre os 10 jogadores com mais partidas com a camisa do Palmeiras e um pouco sobre a sua história. Abrindo o top 10, em 10º lugar vem Edu Bala com 482 jogos. Foi apelidado de Edu Bala pelo então radialista Osmar Santos, que, certa vez, em uma transmissão ao vivo, brincou, fazendo uma comparação com o formato da cabeça do jogador ao de uma bala de revólver. Aliado a isto, a grande velocidade que impunha e o chute forte do atleta foram aspectos que ajudaram a eternizar esta alcunha. Edu se destacava no flanco direito ofensivo, primeiramente da Portuguesa e, posteriormente, do Palestra. Dotado de um porte físico invejável, o eterno camisa 7 dificilmente se machucava e era muito regular tecnicamente, acumulando quase 500 jogos com a camisa do clube, figurando atualmente como o 10º atleta com mais aparições com o manto alviverde. Sua resistência fisiológica era tanta que sua aposentadoria só chegou quando estava na casa dos 40 anos, algo que não era tão comum na época, atuando pelo São Carlense, no interior paulista. Em 9º lugar, Ney. 490 jogos. Poucos atacantes na história do futebol brasileiro enlouqueceram tanto os marcadores adversários quanto Ney. Dono de habilidade rara, o camisa 11 era praticamente imparável quando disparava com a bola dominada na canhota. Com regularidade técnica e muita lealdade, o ponta esquerda, vindo da Ferroviária de Araraquara, foi titular absoluto da 2ª academia e até hoje está entre os 10 jogadores que mais entraram em campo pelo Palmeiras em todos os tempos. Em 8º lugar, Djalma Santos com 502 jogos. Um dos maiores laterais direitos da história do futebol, Djalma Santos disputou 110 jogos oficiais pela seleção brasileira e esteve presente em 4 Copas do Mundo. No ano de 1963, ele foi o único brasileiro a fazer parte da primeira seleção oficial da FIFA. Nos 10 anos em que jogou pelo Verdão, o craque mostrou um futebol sério e habilidoso, que lhe conferiu o troféu Belfort Duarte por nunca ter sido expulso de campo. Em 7º lugar, o goleiro Marcos com 533 jogos. Marcos veio do interior sem alarde para jogar no sub-20 e ficou anos na reserva do time profissional antes de, como um supersônico em ascensão, conduzir o Palmeiras ao inédito título da Libertadores de 1999 e representar o Verdão na conquista da Copa do Mundo de 2002. Mais do que isso, e em tempos em que atuar na Europa virou quase uma obsessão dos jogadores brasileiros, os 20 anos de dedicação exclusiva ao clube de coração fez dele o grande ídolo de uma geração, canonizado e reverenciado em procissão ao pendurar as luvas. Tornou-se o São Marcos de Palestra, Itália. Em 6º lugar, Luiz Pereira com 576 jogos. Nascido na Baiana Juazeiro, terra dos músicos João Gilberto e Ivete Sangalo, Luiz Pereira fez a torcida palmeirense cantar e vibrar como nenhum outro jogador de defesa. O eterno camisa 3 é o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 36 gols marcados em 2 passagens pelo Verdão, de 1968 a 1975 e de 1981 a 1984. Como se não bastasse, ele ajudou o maior campeão do Brasil a conquistar 3 títulos nacionais, 1969, 1972 e 1973, e 2 paulistas, 1972 e 1974, além do tricampeonato do prestigiado Troféu Ramon de Carranza, na Espanha, 1969, 1974 e 1975, entre outras taças. Abrindo o top 5 temos Valdemar Carabina com 595 jogos. Com um estilo de jogo duro, mas não violento, foi um dos principais marcadores de Pelé em uma época em que a primeira academia e o Santos travavam históricos duelos. É o 5º jogador que mais vezes envergou o manto alviverde. Entre tantos importantes jogos, destaque para a reinauguração do Palestra Itália, após a primeira grande reforma, na qual o gramado foi suspenso, e os vestiários foram construídos abaixo dele, e para a partida na qual o Uruguai foi derrotado pelo Palmeiras em 1965, quando o Verdão representou a seleção brasileira. No gramado do Pacaembu, Valdemar ganhou seu apelido após marcar um belo gol, um verdadeiro balaço da intermediária. O comentarista Mário Moraes assim descreveu o feito: um tiro mais forte que o tiro de uma carabina. Em 4º lugar vem Dudu Olegário Tolói de Oliveira, com 615 jogos. Aguerrido, brigador e preciso no desarme, Dudu protegia a zaga alviverde como um gladiador incansável. Foi assim que, em 12 temporadas, tornou-se o 4º jogador que mais entrou em campo na história do Palmeiras com mais de 600 jogos.
Também se sagrou tricampeão paulista, pentacampeão brasileiro, feito que só ele e Ademir da Guia alcançaram pelo Verdão. Disputou a Copa de 1974 na Alemanha, conquistou um título como técnico e foi imortalizado, em 2016, com um dos 6 bustos de bronze que hoje ornam a sede social do clube. No pódio em terceiro lugar temos Valdemar Filme com 620 jogos. Valdemar Filme vestiu a camisa alviverde por quase 2 décadas. Logo aos 19 anos, foi titular na emblemática partida decisiva do Paulista de 1942, que selou o primeiro título do clube após o traumático episódio da mudança de nome. Aos 28, ajudou na conquista do primeiro Mundial de Clubes da história, lavando a alma do povo brasileiro depois da derrota da seleção na Copa do Mundo de 1950. Quando pendurou as chuteiras, aos 35, era o atleta que mais havia jogado pelo Palmeiras desde a fundação. Hoje, é o terceiro colocado. Esteve presente na última partida do clube como Palestra Itália e na última como Palestra de São Paulo. Ganhou o apelido de pai da bola pela qualidade do seu jogo e pela capacidade tática de atuar em diversas posições, de atacante a zagueiro. Foi o segundo ídolo a ser imortalizado com um busto no Clube Social, depois de Junqueira. Motivos não faltam para que Valdemar Filme seja considerado um dos grandes palmeirenses de todos os tempos, e em segundo lugar com mais partidas na história do Verdão vem Emerson Leão com 621 jogos. Um dos ídolos que mais atuou pelo clube, Emerson Leão é também um dos mais eficientes jogadores da história do Palmeiras. Fez parte de uma das maiores equipes de todos os tempos, que ficou conhecida como Segunda Academia, e colecionou títulos, sempre com belas e difíceis defesas e orientando os companheiros com excelente visão de jogo. Disputou 4 Copas do Mundo, sendo campeão em 1970 na reserva e titular em 1974 e 78, foi reserva também em 1986. Tornou-se técnico logo que encerrou a carreira, em 1987. Em primeiro lugar com mais partidas com a camisa do Palmeiras vem nada mais nada menos que Ademir da Guia com 902 jogos. Poucos jogadores na história do futebol foram tão talentosos ao unir perfeitamente classe e poder de decisão como Ademir da Guia. E menos jogadores ainda se identificaram tanto com um único clube como ele. A elegância, o ritmo cadenciado, as passadas largas, a visão de jogo, a habilidade com a bola nos pés e a capacidade de conquistar os mais variados troféus ao longo de 16 temporadas vestindo a camisa verde conduziram este carioca, nascido no emblemático ano de 1942, ao altar dos ídolos eternos do Palmeiras. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Até mais.